Você já tentou fazer agenda na sessão e sentiu que ficou artificial, como se estivesse seguindo um roteiro rígido, pouco espontâneo, quase burocrático? Ou talvez você até saiba que a TCC é uma abordagem estruturada, mas na prática começa a sessão perguntando como foi a sua semana? E quando percebe, a sessão já foi tomada por vários assuntos sem uma direção muito clara. Essa é uma dificuldade muito comum. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre agenda na TCC. Então, sejam bem-vindos à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. A realização da agenda é uma forma de ajudar o paciente e terapeuta a usarem bem o tempo de sessão, sem perder acolhimento, vínculo ou flexibilidade clínica. Na TCC, a sessão não precisa ser engessada, mas também não deve ficar completamente à mercê do fluxo da semana. Existe uma diferença muito importante entre ser flexível e perder o foco. Flexibilidade clínica significa conseguir ajustar a sessão ao que o paciente precisa naquele momento. Falta de estrutura é quando o terapeuta não sabe muito bem para onde estar conduzindo. A agenda entra justamente nesse ponto. Ela ajuda a organizar o encontro terapêutico em torno de prioridades. Ela permite que paciente e terapeuta decidam juntos o que será trabalhado e, principalmente, ajuda a transformar queixas amplas em focos clínicos mais manejáveis. Mas para isso funcionar, nós terapeutas precisamos entender que a agenda não começa apenas quando a sessão inicia, ela começa antes. Entre as sessões, precisamos revisar o que aconteceu no encontro anterior. Quais foram os principais temas? Qual foi o plano de ação combinado? O que ficou pendente? Que hipótese clínica estava sendo trabalhada? Qual objetivo terapêutico aquela sessão estava tentando sustentar? Houve alguma mudança importante em sintomas, funcionalidade ou risco a se avaliar? Essa preparação é muito importante porque o terapeuta não chega em branco para a sessão. Ele chega com uma hipótese de agenda, não uma agenda fechada, mas uma hipótese clínica sobre o que pode ser importante retomar. Por exemplo, se na sessão anterior uma paciente com depressão combinou retomar uma atividade de prazer e registrar pensamentos automáticos ligados à autocrítica, o terapeuta já sabe que na próxima sessão provavelmente precisará revisar essa experiência, não porque a agenda esteja pronta, mas porque existe continuidade no tratamento. E é a ponte com a sessão anterior e a possibilidade de trabalhar o tema no desenvolvimento. Então, antes da sessão, o terapeuta pode se perguntar: qual é o ponto de continuidade desse processo? O que nós combinamos na última sessão? O que preciso verificar hoje? O que está conectado aos objetivos terapêuticos? Existe algum tema que eu, como terapeuta, preciso trazer para manter o tratamento no caminho? Esse é o primeiro passo, preparar-se clinicamente antes da sessão. O segundo passo acontece no início da sessão, após a verificação do humor, construir a ponte com a sessão anterior. Em vez de começar apenas com como foi a sua semana, o terapeuta pode começar de forma mais direcionada e colaborativa. Algo como: na última semana nós conversamos sobre sua autocrítica e combinamos que você observaria alguns pensamentos durante a semana. Antes de definirmos a agenda de hoje, queria entender como foi para você esse período. Perceba a diferença. A pergunta ainda é aberta, mas ela não abre a sessão para uma narrativa completamente solta. Ela conecta o momento atual com o processo terapêutico. Depois disso, o terapeuta pode fazer uma checagem breve da semana, não para deixar o paciente contar tudo em detalhes, mas para identificar informações importantes. Houve alguma mudança relevante, algum evento crítico, alguma piora, algum avanço, alguma situação que precisa de atenção hoje? Aqui é importante o terapeuta treinar uma escuta com intenção. Ele escuta o relato da semana, mas já vai organizando mentalmente. Isso é urgência, isso é continuidade do plano, isso é uma nova demanda, isso está conectado à formulação, isso precisa entrar na agenda de hoje ou pode ser registrado para um outro momento. E aqui existe um ponto importante. Essa forma de conduzir pode e deve ser combinada com o paciente, porque muitas vezes, quando falamos em estrutura, algumas pessoas imaginam algo rígido, frio ou inflexível. Mas estrutura não significa ausência de liberdade, significa direção. Pense em um treino na academia. Muitas vezes existe uma planilha, uma organização de exercícios, uma progressão. Mas isso não significa que o treino não possa ser adaptado se a pessoa estiver com dor, cansada ou precisando de outro foco naquele dia. Na sessão de TCC acontece algo parecido. Ter uma agenda não significa ignorar o que o paciente traz. Significa combinar uma forma de cuidar melhor daquilo que ele traz. O terceiro passo é formular a agenda de forma explícita.
porém não precisamos fazer a agenda de um jeito muito formal. Você pode dizer: pelo que você trouxe, eu estou percebendo 3 pontos possíveis para hoje. Revisar como foi a tarefa, entender essa situação difícil no trabalho e olhar para esse pensamento que você não dá conta. Faz sentido? Tem algo que você gostaria de incluir ou priorizar? Essa fala, por exemplo, mostra algo muito importante. A agenda é construída em conjunto. O terapeuta não impõe, mas está com uma postura ativa. O terapeuta organiza o que ouviu, propõe possibilidades e convida o paciente a participar. Essa é uma competência clínica, transformar o relato inicial em focos de trabalho. O quarto passo é priorizar, porque uma agenda com muitos itens não é agenda, se torna uma lista de assuntos. Se o paciente traz 5, 6, 7 temas, o terapeuta precisa ajudar a escolher, e isso pode ser feito de forma acolhedora. Temos situações importantes aqui, mas para conseguirmos trabalhar com profundidade, talvez seja melhor escolhermos 1 ou 2 pontos para hoje. Qual deles parece mais importante ou mais urgente para você? Também podemos perguntar: qual desses temas, se trabalharmos hoje, pode te ajudar mais ao longo da semana? Ou qual deles está mais conectado ao objetivo que definimos para o tratamento? Essa priorização é fundamental porque protege a sessão de virar apenas uma atualização da semana e mantém direção. O quinto passo é combinar uma sequência possível para a sessão. Por exemplo, então podemos fazer assim: primeiro revisamos rapidamente como foi o plano de ação da semana, depois trabalhamos a situação do trabalho e no final reservamos alguns minutos para pensar em um próximo passo? Pode ser? Essa pequena organização ajuda muito. Ela dá previsibilidade, ela ajuda o paciente a se localizar e ajuda o terapeuta a cuidar do tempo. Durante a sessão, o sexto passo é usar a agenda como guia. Isso significa que o terapeuta acompanha o que foi combinado, mas permanece atento ao que emerge. Às vezes um tema novo aparece e é clinicamente importante, às vezes surge uma emoção intensa, aparece risco, às vezes o paciente traz algo que muda a prioridade da sessão. Nesses casos, a agenda pode ser ajustada, mas o ajuste também precisa ser colaborativo. Isso que você trouxe agora parece muito importante. Eu acho que talvez faça sentido mudarmos o foco da sessão para isso. O que você acha? Ou, esse tema parece relevante, mas talvez não consigamos aprofundar hoje sem perder o que combinamos. Podemos anotar para a próxima sessão? Essa pode ser uma estratégia útil, criar uma espécie de biblioteca clínica para temas importantes que não serão trabalhados naquele momento. O terapeuta não ignora o assunto, mas também não abandona automaticamente a direção da sessão. O sétimo passo é redirecionar quando necessário. Muitas vezes o paciente começa a se alongar em detalhes, muda de assunto ou volta para uma narrativa repetitiva. Nesses momentos, o terapeuta pode usar a agenda para cuidar do foco sem parecer rude. Por exemplo, vou te interromper um instante para cuidar do foco que você trouxe como importante hoje. Acho que esse detalhe ajuda, mas quero garantir que a gente consiga olhar para o pensamento que apareceu naquela situação. Pode ser? Ou, percebo que estamos indo para vários caminhos. Vamos voltar um pouco para o ponto que escolhemos trabalhar? Ou ainda, isso é importante, mas talvez precise de uma sessão própria. Para hoje, podemos retomar o que estava mais ligado ao objetivo que definimos inicialmente? Aqui a agenda protege a aliança, porque o redirecionamento não aparece como impaciência do terapeuta. Ele aparece como cuidado com o combinado. O oitavo passo é reservar tempo para fechamento. Essa pode ser uma armadilha comum: estruturar o começo da sessão, trabalhar bem no meio, mas deixar o final escapar. E na TCC o fechamento é muito importante porque é nele que consolidamos a aprendizagem e construímos o plano de ação. Então precisamos cuidar do tempo. Quando faltarem cerca de 10 minutos, pode dizer: quero reservar esses minutos finais para organizarmos o que fica de mais importante da sessão e pensarmos no próximo passo. Pode ser? Nesse fechamento, o terapeuta pode revisar o que compreenderam hoje, que conexão fizeram com a formulação, que habilidade foi trabalhada, que tarefa ou experimento faz sentido para a semana, o que pode dificultar a realização desse plano, como o paciente pode lidar com essa dificuldade. Esse fechamento transforma a sessão em continuidade no seu raciocínio e na vida do paciente. E por fim, o nono passo é pedir feedback. A agenda também pode ser avaliada. O terapeuta pode perguntar: como foi para você organizarmos a sessão dessa forma? Ou, o foco que escolhemos hoje fez sentido? Ou, ficou algo importante que precisamos retomar na próxima sessão? O feedback ajuda o terapeuta a calibrar sua condução e fortalece a colaboração. Então, de forma prática, trabalhar com a agenda na TCC
envolve alguns movimentos: preparar-se antes da sessão, construir a ponte com o encontro anterior, fazer uma checagem breve da semana, transformar o relato em possíveis focos, priorizar, combinar uma sequência, usar a agenda como guia, redirecionar quando necessário, reservar tempo para fechamento e pedir feedback. E veja, isso não torna a sessão fria, pelo contrário. Quando bem feita, a agenda ajuda o paciente a se sentir mais cuidado, porque ele percebe que existe direção, ele percebe que o sofrimento dele não está sendo apenas escutado, mas organizado. Ele percebe que há um caminho. A agenda também ensina uma habilidade ao paciente. Ao longo do tempo, ele aprende a chegar à sessão se perguntando: o que é mais importante trabalharmos hoje? O que aconteceu essa semana comigo que se conecta aos meus objetivos? Qual dificuldade eu quero compreender melhor? Ou seja, a agenda também desenvolve a autonomia. Ela ajuda o paciente a deixar de apenas despejar acontecimentos e começa a pensar clinicamente sobre a própria experiência junto conosco. E talvez seja essa uma das competências mais importantes para terapeutas da TCC: sustentar a estrutura sem perder sensibilidade clínica, saber acolher, mas também organizar, saber ouvir, mas também conduzir, saber abrir espaço para o paciente, mas também cuidar para que a sessão caminhe em direção aos objetivos do tratamento. E eu espero que de alguma forma esse conteúdo contribua com a sua prática clínica, pois cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!